A respeito das glândulas, começaremos estudando as glândulas exócrinas. E a primeira que a gente vai estudar é uma glândula exócrina unicelular, ou seja, é uma glândula exócrina formada por apenas uma célula, que é chamada também de célula caliciforme. Então, nós vamos estudar essa glândula na traqueia, né? Que tá mostrado aqui, total, é uma outra lâmina de traqueia que tem aqui nesse site. E no epitélio de revestimento da traqueia, que é pseudoestratificado, nós encontramos células caliciformes como esta aqui. Então, essa lâmina é corada com HE, hematoxilina e eosina. E o conteúdo que tem na parte apical da célula caliciforme é cheio de muco. O muco é glicoproteína e não cora bem com HE. Então, a parte apical, que é a parte superior da célula caliciforme, fica clara, como está aqui. Ó. Aqui está o núcleo dela. E elas se localizam entre as células do epitélio pseudoestratificado. Aqui deve ter outra, né? Aqui tem mais uma. Elas se distribuem de maneira irregular entre as células cilíndricas do epitélio caliciforme, do epitélio respiratório. Aqui tem outra. Aí, realmente, nesse site eu não encontrei muitas boas imagens de células caliciformes, então vocês vão aproveitar melhor o outro material sobre aulas práticas, né, que mostra melhor, inclusive o material da aula teórica. Ó, aqui tem mais célula caliciforme, essas clarinhas aqui são células caliciformes. O núcleo da célula caliciforme, ele fica embaixo daquela área clara. Aqui, por exemplo, aqui parece que tem uma célula caliciforme. A parte apical dela, que é o citoplasma cheio de muco. O núcleo dela fica aqui embaixo. O núcleo dela fica igual ao núcleo das outras células. Embora na imagem pareça que a célula caliciforme tem cílios, ela não tem. Ela não poderia ter cílios e secretar ao mesmo tempo. Então, os cílios são das células cilíndricas que estão ao lado da célula caliciforme. Então, ela secreta o muco para fora, para a superfície, e os cílios espalham o muco por cima pela superfície desse epitélio. Aqui tem outra. Ok? Então, lembrem que ela não tem cílios. Eu vou procurar uma outra lâmina melhor para mostrar para vocês outras células caliciformes. Não esqueçam que a classificação dela, a classificação dessa célula é glândula exócrina unicelular. Um outro local onde se pode encontrar células caliciformes, produtoras de muco, é no epitélio do tubo digestório, do intestino. Então, isso aqui é um corte da parede do intestino delgado, e nós vamos procurar no epitélio de revestimento, que fica revestindo essas dobras, que são as vilhosidades. Aqui tem o epitélio de revestimento, nós vamos encontrar também células caliciformes. Então, aumentando mais, nós identificamos aqui o epitélio de revestimento do intestino delgado, nesse caso aqui. Ó, podemos já observar que esse epitélio de revestimento, ele é cilíndrico simples. Tem uma camada de células cilíndricas, e entre as células existem, olha aqui, ó, células caliciformes. Entre as células de revestimento. Vocês podem observar, aqui está mais fácil de identificar, olha só. Essa está bem bonita, ó. Aqui está o núcleo da célula caliciforme, e aqui ela dilata, e tem o citoplasma cheio de vesículas de secreção com muco. Esse muco agora fica mais claro. Por isso que dá para identificar bem aqui, ó. Então, esse formato, ó, a parte de cima mais larga e a fina para baixo, esse formato lembra o formato de um cálice de vinho. Por isso que a célula é chamada de caliciforme. Então, cada célula dessas é uma glândula independente. Aqui tem outra. Se nós procurarmos, ó, aqui tem outra. Vai aparecer em todo esse epitélio do intestino
entre as células epiteliais de revestimento, aqui tem outra, está bem clarinha, a gente encontra então essas células caliciformes, por exemplo, aqui tem mais. O epitélio aqui está meio irregular, né? Mas dá para ver que tem célula caliciforme aqui, aqui, ó, aqui, e elas vão aparecendo em toda, ó, aqui tem outra bonitinha, ó, o núcleo fica na parte mais basal da célula, e a parte apical é dilatada, porque está cheia de vesículas com muco, ok? Aqui existe uma fotografia feita em microscopia eletrônica de transmissão, que é a MET, e essa fotografia, essa imagem, foi colorida artificialmente em computador. Dá para ver aqui, então, uma célula caliciforme. Tá? Aqui, ó, é o núcleo da célula caliciforme. Observem que a parte basal da célula é mais delgada, mais estreita. Aí vai alargando. Né? E aqui vocês conseguem ver aqui as vesículas de secreção contendo muco, que foi corado em lilás. Ó, se observarem aqui, ela não tem cílios. Os cílios existem nas células vizinhas. Ok? Então aqui realmente dá para vocês compreenderem melhor, né, a estrutura, né, a morfologia da célula caliciforme. Então não esqueçam que a classificação dessa célula é glândula exócrina unicelular. Cada célula dessas é uma glândula. Essa lâmina mostra um corte de intestino grosso, muito corado, né? Toda essa parte mais corada aqui é a mucosa do intestino grosso. Aqui é o resto da parede. Tem conjuntivo, tem músculo, né? Mas o que nos interessa é olhar as glândulas que existem aqui na mucosa do intestino. Então, todo o intestino, tanto delgado como grosso, apresenta glândulas tubulosas, como essa aqui. Ó. Então, aqui está o epitélio de revestimento, que é cilíndrico simples. Aí o epitélio invagina, forma uma glândula, volta, e aí chega de novo no epitélio de revestimento, e aí forma outra glândula e assim vai indo. Cada glândula dessas, observem aqui, ó, aqui está fechadinho, mas ela tem uma luz. Então, isso aqui tudo é a glândula em forma de tubo. Por isso que essa é chamada de tubulosa. É como se fosse um tubo de ensaio. Imaginem assim, ou um dedo de luva, pode ser. Então, é uma glândula exócrina, porque a secreção da glândula vai sair aqui, na superfície do epitélio de revestimento. E ela é tubulosa, porque ela tem forma de tubo. A porção secretora dela, essa parte toda aqui é a porção secretora, tem forma de tubo. E é simples porque o ducto não é ramificado. Então, a classificação dessa glândula é a glândula exócrina tubulosa simples. Então, observe que aqui tem uma do lado da outra. Às vezes, os cortes não são... Ó, aqui tem uma, mas o corte interrompeu aqui e apareceu aqui no fundo. Porque elas não são retinhas, então não tem como... É difícil pegarem todas as glândulas cortadas assim longitudinalmente, como está essa aqui. Então, vocês podem observar que é uma do lado da outra. Aqui, ó, outra aqui. Essa aqui não aparece bem a luz na parte final, mas aparece a luz na parte inicial. Vou aumentar aqui. Observem, ó. Olha só, aqui está o epitélio de revestimento, aqui entra a glândula, vai até lá embaixo, depois volta. Aqui dá para ver a luz. E outra coisa interessante, então aqui é dentro da glândula, tá? Outra coisa interessante é que tem aqui, ó, essas estruturas que aparecem escuras aqui são células caliciformes, que foram coradas com corante especial que ficou escuro. Ó, então aqui é iguais às células caliciformes que tem lá no sistema respiratório, né, lá na traqueia, que nós vimos, só que aqui no intestino, inclusive dentro de uma glândula. Então, a célula caliciforme é uma glândula exócrina unicelular, que está aparecendo aqui dentro de uma outra glândula exócrina tubulosa. Então, a secreção dessas células que formam a parede dessa glândula tubulosa, juntamente com a secreção das células caliciformes, que é o muco, vai ser lançada aqui dentro da luz da glândula e aí vai sair lá na superfície. Vocês podem observar a quantidade de célula caliciforme, ó, que está tudo preto.
escurinho, que existe no intestino grosso, porque aqui o muco é importante para facilitar, facilitar a saída das fezes, que o intestino grosso é onde se formam as fezes. Então, o muco ajuda no deslocamento das fezes até a saída, né, para a eliminação. Então, cada glândula dessas, ó, aqui, ó, começa aqui, vai até lá embaixo, sobe. Na forma de tubo, é uma glândula exócrina tubulosa simples. Isso aí vocês vão ver melhor nas nossas lâminas. Aqui, então, é o intestino grosso. Tá? Se nós cortarmos essas glândulas transversalmente, vocês vão observar estruturas como essa aqui, ó. Aqui cortou a parte inicial de uma glândula, ó. Cortou transversalmente, olha como é que ficou. Então, significa que ela é um tubo mesmo, certo? Ó, ela é assim, quando cortada transversalmente, e é assim, quando cortada longitudinalmente. Aquele cortezinho que apareceu lá, que tem outro que é mais feio, ó, se nós cortarmos assim, essa glândula, ela vai aparecer daquele jeito, assim, tá? Então, aqui são as glândulas tubulosas do intestino grosso. Aqui nós temos uma outra lâmina, mostrando aqui na miniatura, ó, é um corte transversal também de intestino grosso, aqui na verdade é o cólon, e uma lâmina corada com HE, mais parecida com as nossas lâminas, onde vocês podem observar de novo, né, nessa outra lâmina, ó, as glândulas tubulosas, aqui, ó, começa aqui, vai até o fundo e volta. Então tem uma do lado da outra. Aqui corte longitudinal, e aqui desse lado aparecem alguns cortes transversais. Vamos examinar melhor este aqui. Olha a quantidade de célula caliciforme que tem aqui. Aqui tá branco, tá que nem nas nossas lâminas, onde o muco não cora com HE. Então aqui, ó, cada estrutura, aqui, ó, essa parte branca é a porção apical da célula caliciforme, o núcleo dela fica embaixo. Então olha só, é tomado, cheio de células caliciformes. Aqui o corte pegou na parede, então não dá para ver direito, né? Mas vocês podem observar a quantidade de células caliciformes que tem na parede dessa glândula tubulosa. Aqui já é epitélio de revestimento, tá cheio também de célula caliciforme. Intestino grosso de novo. Tá? Agora, essa lâmina aqui é um corte transversal do intestino delgado, que vocês podem observar aqui na miniatura. Nós estamos aqui nessa região, tá? Aumentada. Então, aqui tem um fator complicador, que são essas estruturas, essas que são projeções da mucosa para a luz. Aqui está a luz. A luz é isso aqui. Tá? Essas projeções aqui são as vilosidades. Ó, isso aqui são vilosidades. O que nos interessa são as glândulas, que são essa parte aqui. Ó. Aqui são glândulas tubulosas. Vamos aumentar um pouco. Olha só, glândulas tubulosas, iguais àquelas que tem lá no intestino grosso, né? Iguais às do intestino grosso. Ó, aqui, aqui. É difícil aparecer, a gente conseguir visualizar elas em toda a extensão. Aqui tem uma, ó. Aqui é uma glândula tubulosa, iguais àquelas que nós vimos agora nas últimas lâminas. Aqui tem uma inteira, ó. Vamos ver essa aqui. Intestino delgado, tá? Então, isso aqui é uma velocidade, é para fora, é para dentro da luz, é tipo uma folha, uma projeção da mucosa para a luz do órgão. Isso aqui dentro da mucosa. Então, isso aqui é uma glândula exócrina tubulosa simples. E aqui vocês podem observar que também existem células caliciformes. Aqui são outras células secretoras, que tem célula caliciforme, que também tem. E aqui está a luz da glândula, que vai desembocar entre as vilosidades. A luz da glândula desemboca entre as vilosidades. Okay? E observe que nas vilosidades também tem células caliciformes. Continuando, então, a matéria sobre glândulas exócrinas,
Nós vimos a célula caliciforme, que é uma glândula exócrina unicelular. Nós vimos as glândulas do intestino, que são as glândulas tubulosas. A classificação delas é glândula exócrina, tubulosa, simples. E agora vamos ver as glândulas da pele. Nós temos 2 tipos de glândulas na pele. As glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, que é aquela gordura, né, da pele. Ambas essas glândulas são simples, são exócrinas e simples, ou seja, elas são exócrinas porque liberam a secreção por uma superfície epitelial livre, no caso a superfície da pele. E elas são simples porque elas não têm ductos ramificados. Essa lâmina que está mostrando aqui, esse corte, é um corte de pele espessa. Na pele espessa, vocês podem observar aqui o epitélio queratinizado, que nós já vimos, bastante queratina. É uma pele que não apresenta pelos, conforme já estudamos. E ela ocorre na palma das mãos, na palma dos pés, por exemplo. Então, vocês sabem que nós suamos bastante nesses locais. Então, existem glândulas sudoríparas. Então, vocês podem observar, aqui está o epitélio, aqui está o conjuntivo, que é a derme, né? E essas estruturas que aparecem assim, ó, cortadas, como aqui. Tá devagar o foco aqui agora. Aqui, ó, essas estruturas são cortes transversais da glândula sudorípara. Conforme nós vimos na teoria, a glândula sudorípara, ela é um tubo, é tubulosa, e a porção secretora dela é toda enovelada, como se fosse um novelo. Então, no corte histológico, a gente pega no mesmo corte vários segmentos, ó, da mesma glândula. É muito difícil compreender a estrutura dela, porque nunca dá para acompanhar esse novelo, entre aspas, que ela forma. Então, aqui estão as porções secretoras cortadas. Observe que a gente vê, ó, são células secretoras, que são cúbicas, uma camada só, e aqui está a luz para onde vai o suor, que são vários segmentos da mesma glândula. Às vezes, a gente consegue ver o ducto dessa glândula. Vamos procurar ver se acha. Aqui, ó. Aqui dá para ver que tem um ducto que está se unindo aqui para o epitélio de revestimento. E aqui tem os buraquinhos, ó, que fazem parte do ducto, estão vendo? Olha só. São buraquinhos da queratina por onde o suor vai sair na superfície da pele. O que é difícil é conseguir ver a conexão do ducto, que é um só, e não é ramificado, com as porções secretoras que estão aqui, ó, mais profundas, ó, aqui. Tá? Então, aqui na pele espessa, fica mais fácil identificar essa glândula, porque só tem ela, não tem outra glândula. Vamos ver se a gente acha outro ducto. Tá. É difícil ver com aquele ali. Esse aqui tá ótimo de ver. Inclusive dá pra ver que tem a luz aqui do ducto. Ó. Olha só. Dá pra ver a luz dele. Aí dá pra ver, melhor ainda, que a saída do ducto pela queratina, que reveste a superfície da pele. Então, tem outra parte que aparece mais profundamente. Aqui tem vários cortes, ó. Vários cortes de glândulas sudoríparas. Parecem uns anéisinhos de células, ó. Todos esses são cortes de porções secretoras de glândulas sudoríparas. Tem os mais claros e os mais escuros, conforme a profundidade do corte. Aqui também tem. Aqui deve ser uma glândula. Aqui é outra glândula. Esse conjunto de cortes forma uma outra glândula. Aqui tem outra, ó. Provavelmente esses todos aqui formam uma única glândula sudorípara.
a parte mais profunda, aqui, ó, outra, e assim vai indo. Cada conjunto de cortes histológicos, provavelmente, olha aqui, dá pra ver melhor aqui, ó, um conjunto de uma glândula, outro conjunto de outra glândula, e mais outro de outra glândula, e assim vai indo. Eles podem ser encontrados em vários, aqui mais profundamente também, ó, mais um conjunto aqui de cortes da mesma, de uma glândula sudorípara. Tá? Ó, dá pra ver direitinho. Ok? Então, a classificação desta glândula é meio chata. A gente classifica aqui. Posso perguntar numa prova, peço pedir para vocês classificarem a glândula. A classificação dela é glândula exócrina, tubulosa, simples e enovelada. Exócrina, porque a secreção vai ser lançada na superfície livre da pele, né, no caso. Tubulosa, porque a glândula é toda tubulosa, é comprida. E é enovelada, porque a porção secretora dela, que é tubular, né, fica enrolada. No quarto histológico aparece assim. Como se nós cortássemos imagine uma mangueira de água, toda enrolada. Se a gente fizesse um corte, uma fatia, assim. Aí a gente pega vários segmentos ao mesmo tempo. Então, glândula exócrina, tubulosa, enovelada, simples, porque o ducto de cada uma delas não é ramificado. Cada glândula, aqui tem uma glândula, tá? Tem outra glândula. Eu já mostrei para vocês. Cada uma delas tem um ducto, como esse aqui, que nós mostramos já para vocês. Este aqui, não está aparecendo. Aqui, ó, que não é ramificado. Aqui tem uma outra lâmina de pele espessa, nesse site, onde aparece uma quantidade maior de glândulas. Aqui está o epitélio de revestimento, né? Que forma a epiderme. Aqui está a derme, tudo isso aqui é derme, que tem as glândulas. Então, se nós olharmos um pouco maior aumento, vemos que aqui nesse local tem uma maior quantidade de glândulas. Aqui tem uma glândula com seus vários segmentos, provavelmente pela organização. Aqui tem outra. Aqui tem outra. É até fácil de identificar as glândulas. Ó. Aqui tem outra glândula com seus segmentos. Aqui tem mais uma. Outra. Né? Então vamos explorar melhor um desses conjuntos. Como esse aqui, observe. Tá? Vários segmentos da mesma glândula. Aqui outros. Para ficar mais, para vocês verem em outro local. E aqui dá para ver, olha só, aqui aconteceu o seguinte, ó, o ducto, isso aqui é ducto cortado, só que a corte não pegou todo ele. Então pegou uma parte aqui, meio tangente na parede, pegou outra parte aqui, ó, e ele vai se reunir, ó, ele vai continuar por aqui, provavelmente, e vai se reunir com essas porções secretoras, não sei qual delas, não dá para ver direito. Aqui também, ó, pegou cortes longitudinais de ductos. E também tem, olha, aqui tem outro, aqui pegou um pouco do orifício de saída das glândulas sudoríparas na superfície. Se vocês forem olhando, aqui também parece que tem, aqui tem. Olha a quantidade de queratina que tem nessa pele. Aqui também, ó, abertura de ductos de glândula sudorípara. Essa outra lâmina mostra pele fina, pele delgada. Observe que tem muito menos queratina que aquelas que eu mostrei anteriormente. E aqui aparece glândulas sudoríparas. Estão vendo os cortes semelhantes ao que nós vimos na pele grossa, na pele espessa. Isso aqui está mais bonitinho, parece. Deixa eu focar. Essa glândula, como eu falei, ela tem aquela classificação que eu já disse, que é glândula exócrina, tubulosa, simples, enovelada, que é cobrada em prova. E além da classificação, tem um nome. O nome dela é glândula sudorípara. Vocês têm que saber as duas coisas, a classificação e o nome. Ok? Então aqui dá para ver, tá bem bonitinho. Ó. Vocês podem observar melhor aqui que cada segmento da glândula, os tubos, né, vários tubos cortados, o tubo enrolado cortado, tem uma camada de células cúbicas, que são as células secretoras, e aqui dá para ver bem a luz da glândula. Tá? Que é um corte mais oblíquo, né? Vocês conseguem ver direitinho a luz dessa glândula, porque ela é tubular. Mas eu não estou achando. Aqui tem outro conjunto, ó.
de cortes de uma ou outra glândula sudorípara. Eu mexo muito rápido, aí demora para focar. Acho que a internet não anda boa. Tá custando. Mas aqui tem outro conjunto que eu não sei o que está acontecendo agora com a internet. Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Consegui. Em outro local. Ó, tá? Dá pra ver direitinho outro conjunto. Mas eu não estou conseguindo encontrar nenhuma glândula sebácea. Nessa glândula aqui não aparece nenhuma sebácea. Elas são as sudoríparas. Tá bem fácil de identificar as glândulas sudoríparas aqui. Tá? Mas sebácea não temos aqui. Vamos procurar em outra lâmina. Aqui é uma outra lâmina desse site de pele fina, tá? Vocês podem observar ali. Se nós aumentarmos um pouquinho, dá pra ver que tem, ó, não tem muita queratina, mas tem queratina, tá? Tem várias camadas de células, é epiderme isso aqui, tem conjuntivo, e aparece aqui, ó, aparecem poucos folículos pilosos, ó. Aqui tem um folículo piloso, aqui tem outro folículo piloso. Vamos aumentar aqui num para vocês verem, só para diferenciarem o folículo piloso das glândulas. Ó, o folículo piloso, aqui essa partezinha amarela e preta é o pelo, que é um corte transversal de um folículo piloso. Então aqui essa parte aqui é o pelo e isso aqui é a bainha, é o folículo mesmo, a bainha epitelial do folículo. Certo? Vocês veem que tem várias camadas de células. Perto, existe aqui, tem uma única que eu achei, uma única glândula sebácea que eu achei aqui. Ela sempre existe, a glândula sebácea, que produz o sebo, ela existe sempre próxima aos folículos pilosos. Porque a secreção que ela produz é para lubrificar o pelo. Aqui tem um outro folículo piloso, igual, a parte escura aqui é o pelo, e essa parte na volta aqui é a bainha epitelial, tá? Bom, aqui então nós temos uma glândula sebácea. Vou aumentar um pouco mais. A classificação dessa glândula aqui, ó, observe que ela é totalmente diferente da glândula sudorípara. Ela é maciça, ela não tem luz, ela é arredondada, certo? Dá para ver bem se a gente aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó, as células, ó, os limites celulares, o limite de cada célula, está o núcleo. E aqui, ó, no citoplasma das células, tem muitas gotinhas de gordura, o sebo que está sendo produzido por elas. Tá, ó, olha só. Então, as células não têm luz, essa porção secretora é na forma de ácido e não tem luz. Aqui tem só um, né? Não dá para ver. Nas nossas lâminas, das caixas, vocês vão ver que geralmente aparecem vários ácidos juntos, né? Com essa característica. As células grandes, ó, o limite visível, o núcleo central e muitas gotinhas de gordura no citoplasma. Observem em grande aumento aqui. Olha só. Muitas gotinhas de gordura, que é o sebo que está se formando aqui, tá? Uma coisa que vocês têm que saber é o tipo de extrusão que cada uma dessas glândulas apresenta. Extrusão seria a maneira como cada célula secretora bota a secreção para fora dela. Então, a glândula sebácea é a única glândula que existe que tem a chamada extrusão holócrina. Ou seja, as células vão produzindo sebo. Na verdade, aqui na volta tem uma membrana basal. As células que ficam próximas da membrana basal, observem que elas são pequenas. São as células que se multiplicam por mitose. Essas células não têm lipídios dentro dela. Tá? À medida que elas vão se multiplicando aqui, junto da membrana basal, da camada basal, elas vão sendo empurradas para o centro. E aí elas começam a produção dos lipídios. E aí vai aumentando a quantidade de lipídios do citoplasma à medida que elas vão sendo direcionadas em direção ao ducto. Aqui parece que não tem mais núcleo. Aí elas acabam morrendo. Ó. O núcleo some, as organelas desaparecem e a célula.
Desculpem. Como eu estava dizendo, à medida que as gotinhas de lipídios vão enchendo a célula, ela acaba morrendo, né? Degenera, e cada célula dessas, que está morta já, é eliminada juntamente com a secreção da glândula. Então, as células morrem e são eliminadas inteiras juntamente com a secreção da glândula. Então, por isso que ela é chamada se diz que essa glândula tem a secreção holócrina. Holos significa totalidade. Então, toda célula é eliminada. Não vão se enganar e falar que toda glândula é eliminada, porque a glândula é tudo isso aqui, né? A célula é só uma partezinha da glândula, certo? Com relação às glândulas sudoríparas, que tem algumas, ó. Olha, eu comparei aqui, glândula sudorípara, que é tubulosa anuvelada simples, e aqui, glândula sebácea, que é acinosa simples, certo? E pode ser ramificada. Então, a sebácea, a classificação dela é glândula exócrina acinosa simples. E fica geralmente próximas a folículos pilosos. É maciça, né? É clara, não tem luz visível. A sudorípara, que tem um conjunto, ó, tem vários segmentos de uma glândula sudorípara, é classificada como glândula exócrina, tubulosa e novelada simples. A secreção desse tipo de glândula pode ser merócrina, ou seja, sai só a secreção por exocitose, ou também pode ser apócrina, ou seja, as células da superfície podem perder um pouquinho, um pedacinho, né, do citoplasma que vai eliminar junto com a secreção, tá? Então, aqui tem mais outro conjunto de glândula sudorípara. Então, glândula sudorípara, tubulosa e enovelada simples. Glândula sebácea, acinosa simples. Ambas são exócrinas, ok? A sebácea é de secreção holócrina e a sudorípara pode ser apócrina ou merócrina. Agora nós vamos começar a estudar as glândulas exócrinas opostas, que são aquelas glândulas exócrinas que têm ductos ramificados. Geralmente essas glândulas são órgãos já relativamente grandes e são delimitadas por uma cápsula de tecido conjuntivo. Pode ser visto um pedaço aqui, ó. Isso aqui seria uma cápsula de tecido conjuntivo, que faz a delimitação externa do órgão, conforme já foi explicado na aula teórica. Então aqui dá para ver o maior aumento, a cápsula, né? Essa glândula aqui é a parótida. Acredito que seja uma parótida humana e um pouco diferente da nossa lâmina de parótida, que é animal. E aparece aqui algumas células adiposas, esses branquinhos aqui, que não existem na nossa lâmina de aula. Mas continuando, essa glândula tem uma cápsula que faz toda a volta, o contorno da glândula, aqui. E essa cápsula, ela entra dentro da glândula, como aqui, ó. O conjuntivo da cápsula entra na glândula, dividindo essa glândula em compartimentos, que são chamados de lóbulos. Aqui está melhor de ver, olha, que é o conjuntivo, que veio lá da cápsula, dividindo a glândula em compartimentos como este aqui. Aqui tem o outro, e tem vários compartimentos bem irregulares de vários tamanhos. Esse conjuntivo que vem lá da cápsula e entra dentro da glândula, nós começamos a ver do outro lado, aqui, ó, né? Ele entra aqui da cápsula, ele entra na glândula, ele é chamado de septo ou trabéculo. Ele divide, então, todo o parênquima da glândula, que é a parte funcional, divide em lóbulos, ok? Bom, dentro dos lóbulos, já podemos ver essas estruturinhas aqui bem roxas, ó, que são as porções secretoras. É natural que uma glândula exócrina composta
como ela tem ductos ramificados, e em cada extremidade dessas ramificações existe uma porção secretora. Então é de se esperar que uma glândula composta tenha várias porções secretoras. Essa aqui é uma glândula composta grande, é considerada uma glândula exócrina, é uma glândula salivar maior. Então ela é relativamente grande. Então tem vários lóbulos, tá? Tem muitas, centenas de porções secretoras. E elas podem ser vistas dentro dos lóbulos. É importante que vocês olhem o esquema que existe na aula teórica, tá? Para entenderem melhor como é que é a organização das glândulas compostas. Cada estrutura dessas, que vocês podem ver aqui, é uma porção secretora, como eu já disse. Observem a cor dessas células, que formam uma porção secretora. O citoplasma das células é bem basófilo. Vocês podem, se eu vou aumentando, vocês podem observar o núcleo das células, né? O citoplasma bem basófilo, e aqui tem uma luz que raramente é visível. E a estrutura toda, a porção secretora, é arredondada. Essa glândula só apresenta porções secretoras arredondadas, que são os chamados ácidos, certo? Isso aqui é um corte transversal de um ácido, que mostra que tem uma luz. As células que constituem esse ácido, são as células secretoras, elas secretam para dentro da luz e depois a secreção vai sair pelo ducto. E aqui são vários ácidos, um lado do outro. Nem todos estão bonitinhos. Vários ácidos. E essa cor do citoplasma desses ácidos, dá para se dizer que o citoplasma é bem basófilo, ocorre porque essas células aqui, que formam a porção secretora, elas produzem proteína. Então, no citoplasma delas está cheio de retículo endoplasmático rugoso, com ribossomos. Por isso é que o citoplasma é basófilo, porque os ribossomos têm RNA ribossomal, que cora com a hematoxilina, que é um corante um corante básico. Então, o citoplasma fica basófilo, que cora com o corante básico, que é a hematoxilina. Ao redor dos ácidos existe conjuntivo, mas bem fininho, bem delgado. A gente nem consegue perceber nas lâminas, geralmente. Ok? Isso aqui são vasos sanguíneos com sangue. Dá para ver aqui o endotélio, bem bonito, ó. O endotélio é o epitélio de revestimento pavimentoso simples que reveste os vasos sanguíneos. Aqui também. Isso aqui é sangue. Aqui é o endotélio. Bom, além dos ácidos, dentro dos lóbulos existem essas estruturas aqui. Aqui tem uma, aqui tem outra. Observe que eles estão entre os ácidos, entre as porções secretoras. Essas estruturas são ductos. Observe que a luz é ampla, o citoplasma das células é claro em relação às células dos ácidos. E esses são ductos cortados transversalmente. Como esses ductos estão dentro do lóbulo, ó, isso aqui é um lóbulo, eles estão dentro do lóbulo, no meio dos ácidos, eles são chamados de ductos intralobulares. São ductos menores, não são ductos grandes. Ok? Uma outra coisa que eu tenho que falar com relação aos ácidos é o seguinte, ó, além da cor do citoplasma, vocês estão vendo aqui, das células que formam os ácidos, acino com N de Noruega, tá? Então, além da cor do citoplasma, você observa que os núcleos das células são redondos, ó, e ficam na parte basal das células. A parte que tem uma célula, essa célula tem formato piramidal, o núcleo fica na parte basal, próximo da membrana basal, ó. Aqui tem a membrana basal que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que está aqui. Tá? Então, os núcleos são grandes e redondos, e o citoplasma é bem basófilo. Ok? Bom, aqui tem ducto intralobular. Observe que o epitélio do ducto é cúbico, simples, são células cúbicas e uma camada de células. E depois, se a gente reduz um pouco o aumento, ó, a gente chega aqui
aqui já está fora do lóbulo. Vamos ver se eu acho um melhor aqui. Aqui não mostra muitos ductos grandes, mas aqui, ó. Isso aqui, que são vasos sanguíneos com sangue, aqui tem um vaso sanguíneo sem sangue. Isso aqui é um septo, outro aberto, é tecido conjuntivo. Bastante tecido conjuntivo. E isso aqui, ó. Vocês observem que é um ducto bem maior do que aqueles que eu mostrei antes. E o epitélio que está aqui, que forma a parede desse ducto, já está estratificando. Isso é um ducto extralobular. Ele está fora do lóbulo. Observe que não tem ácidos ao redor dele. Isso aqui é um ducto grande. É um ducto que vai levar a secreção dessa glândula, que é a saliva, para a boca, para fora da glândula. Então, aqui, ó, vamos comparar os ductos. Aqui nós temos ductos intralobulares, dentro desse lóbulo, tá? Ó, os ácidos ao redor dele. E aqui nós temos um ducto extralobular, maior, bem maior, e fora do lóbulo. Se nós olharmos para cá, ó, aqui tem um vaso sanguíneo com sangue dentro. Observem que a parede dele é diferente, não tem células epiteliais cúbicas. Isso aqui é um ducto também extralobular, só que ele rebentou, ele foi cortado no meio. Observem que a parede é bem estratificada, o epitélio. Tá? Então, ó, aqui tem outro ducto extralobular, esse está mais bonito, ó. Conjuntivo, com vasos sanguíneos, com sangue e sem sangue. Cheio de conjuntivo, e aqui tem outro ducto extralobular, fora do lóbulo. Observe que o epitélio é estratificado. Dentro do lóbulo, ó, temos os dois, aqui tem dois ductos, aqui tem um bonitinho, olha só, deixar os dois juntos. Ducto intralobular, bem bonito aqui. Observe a cor do citoplasma das células, que é claro, bem rosado, cheio de ácidos serosos na volta. E aqui é um ducto extralobular. Então, vocês têm que aprender a identificar os ácidos serosos. Os ductos, tem que saber identificar o ducto intralobular, que é pequeno, e fica no meio dos ácidos. Tem mais dois aqui. E o ducto extralobular, que é grande e fica fora do lóbulo, no meio do tecido conjuntivo. Tá? Aqui, essa glândula só tem ácidos serosos, não tem outro tipo de porção secretora. Esta é a classificação desta glândula, porque isso aqui é um pedaço da parótida. Tá? Então, é a parótida, que é essa glândula toda, ela aqui, que tem vários lóbulos, muitos ácidos e ductos. A classificação dela é uma glândula exócrina, acinosa, composta. Esta é a classificação toda esta glândula aqui. Ela é exócrina porque ela tem ductos e ela vai liberar a secreção dela, que é a saliva, para uma superfície epitelial livre, que é a mucosa da boca. Ela é acinosa porque todas as porções secretoras que ela tem, todas elas são ácidos, são redondinhas, tá? E ela é composta porque os ductos dela são ramificados, certo? Então, os ductos são ramificados, por isso que ela é composta. Essa outra glândula é uma outra glândula salivar, ela é chamada de sublingual, que é semelhante a uma que nós temos nas caixas, que é semelhante à nossa L8 nas caixas. Então tá melhor, aqui tá mais didático, porque dá para ver toda ela inteira. Então dá para ver que externamente tem uma cápsula fibrosa, tecido conjuntivo denso da cápsula, ó, toda a volta, certo? Dá para ver que essa cápsula emite septos, ou seja, projeções para dentro da glândula, para dentro do órgão, né? E dá para ver também que essas projeções da cápsula dividem a glândula em compartimentos, como esse aqui que são lóbulos. Aqui está bem mais fácil de identificar os lóbulos. Ó. Aqui tem um lóbulo
Aqui tem outro lóbulo, aqui tem outro lóbulo, tem de vários tamanhos, aqui tem um lóbulo, estão vendo? Dá para ver perfeitamente os lóbulos, tá? Bom, dentro dos lóbulos existem porções secretoras. Vocês estão vendo que essa parte aqui da esquerda, dessa glândula, está mais corada, e essa parte aqui da direita está mais clara. Então podem imaginar que essas porções secretoras que estão aqui dentro, elas têm cor diferente da lâmina anterior, que é a parótida. Então nós vamos começar olhando aqui, ó, este lóbulo. Aqui, gente, ó, vocês estão vendo ácidos serosos iguais àqueles que vocês viram na parótida. Dá pra ver, ó? São bem iguais, a cor é igual, os núcleos redondinhos, ó, aqui tem um ácido, aqui tem outro, é que eles estão muito juntos que fica difícil de individualizá-los, ok? Só que aqui nós observamos porções secretoras diferentes. Ó. Isso é uma porção secretora, tem outra, e que elas são diferentes tanto na cor do citoplasma das células, como no tamanho, como na forma. Tem algumas delas que são alongadas, tá? Então, eu vou aumentar um pouco aqui para vocês observarem as diferenças. Ó, essas células que formam essa porção secretora aqui, assim como as outras que estão próximas, elas têm um citoplasma bem clarinho. Por quê? Porque elas produzem muco, secreção mucosa, que não se cora bem com HE, por isso que o citoplasma fica claro. Tá? O núcleo das células fica aqui, ó, fica na base da célula. Ele não fica redondinho que nem esses aqui, ó. É diferente, o núcleo fica achatado na base. Certo? Então, essas células produzem secreção mucosa e aqui, essas células aqui dos ácidos serosos produzem secreção serosa. Ok? Além disso, ó, isso aqui é um ducto extra. Os ductos são iguais aos da outra lâmina. Aqui tem um ducto extralobular fora do lóbulo. Ele fica no meio do conjuntivo. Ele é grande. Ok? Vocês podem observar aqui que geralmente os ácidos serosos ficam agrupados aqui nessa glândula. Né? Eles estão aqui num grupinho, vários ácidos serosos, né? Eles são pequenos também, observe que eles são, aqui tem um ácido, ó, eles são pequenos em relação a essas porções secretoras mucosas, que produzem muco, né? Tá? Ó, aqui nós tem um lóbulo, né? E aqui temos um ducto intralobular, e fora do lóbulo, aqui temos um ducto extralobular. O epitélio dele é estratificado, inclusive, ele é bem grandão, se compararmos com o tamanho deste aqui. Aqui pegou um corte longitudinal. Tem outro ducto menor, o intralobular. Bom, então, porções secretoras serosas, tá? Ó, aqui predominam porções secretoras mucosas, um grupo grande delas, certo? Observem que tem algumas, não sei se eu acho aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma porção secretora mucosa, uma só. Observem que ela é comprida. Olhem como ela é comprida. Ok? E as células têm citoplasma claro. E o núcleo fica aqui, ó, achatado na base da célula. Isto é um túbulo. É uma porção secretora de tubular. Tem forma de tubo. Então, a gente chama que isso aqui é um túbulo mucoso, porque todas as células produzem secreção mucosa. Aqui tem outro túbulo feio, mas é um túbulo mucoso. Aqui tem um ácido mucoso, que é redondo. Tá? Aqui, ó. Outro túbulo mucoso aqui. E observe, aqui tem um ácido seroso solto aqui. Ó. Observe o tamanho desse túbulo mucoso em relação ao ácido seroso. Então, essas porções secretoras, todas elas são mucosas. Aí nós temos, além disso, nós temos então porções secretoras serosas, que tem um ácido isolado. Ó, porções secretoras serosas,
porções secretoras mucosas. As mucosas podem ser redondas, ácidos, ou alongadas, que são chamadas de túbulos, tá? E ainda temos mais uma variação. Observem aqui, ó. Tem uma porção secretora aqui, que tem a maior parte das células é clara, produz secreção mucosa, mas aqui tem uma beiradinha, ó. Essa beiradinha aqui, ó, são células que produzem proteínas. São células iguais a estas do ácido seroso. Então, são células que produzem secreção serosa. Então, se chama isso aqui de meia-lua serosa. Então, essa porção secretora aqui é mista. Ela tem a parte principal mucosa, mas também tem uma meia-lua serosa. Aqui tem outra, ó. Aqui tem uma porção secretora mucosa, que tem duas meia-luas serosas. Ó. Aqui tem uma meia-lua, outra meia-lua. Então, é uma porção secretora mista. Aqui tem outra, ó. Aqui tem parece um tubo torto aqui, ó. Mas observem, aqui a parte principal são células que produzem muco, que são claras. Olha aqui o núcleo delas, bem na base da célula. A base é aqui, né, lá de fora, perto da membrana basal. E aqui tem uma meia-lua serosa, que tem outra meia-lua serosa. E assim vai. Então, nessa lâmina, tem porções secretoras mucosas, que estão aqui à direita. E aqui aparecem porções secretoras mistas, né, com meia-lua serosa. E também aparece, né, ó, essas aqui estão todas, aparecem porções secretoras só serosas, conforme tem aqui um grupinho que nós já vimos. Ó, aqui, ó, tem um grupo de porções secretoras serosas, que são bem menores do que as mucosas e as mistas. Observe, aqui, ó, tem uma porção secretora redonda, que tem uma meia-lua serosa. Não dá para se dizer que isso aqui é um ácido seroso. Desculpem, gente. É um ácido misto. Tem a parte principal mucosa e a meia-lua serosa, tá? Que é um ácido seroso. Aqui são porções secretoras mistas, ó, meia-lua, nessa aqui, tá? Ó, aqui, essa aqui tem meia-lua. Então, nessa região aqui da glândula predominam as porções secretoras mistas, parece, tá? E aqui predominam as mucosas. Na nossa lâmina L8, que é semelhante a essa, não tem assim essa quantidade tão grande de porções secretoras mucosas. Na nossa lâmina predominam porções secretoras mistas, como essas aqui. É bem isso que tem na nossa lâmina, tá? Então, vocês vão ter que saber identificar a porção secretora serosa, porção secretora mista, que tem a meia-lua, e porção secretora mucosa, que não tem meia-lua, é só células que produzem muco. Ok? Bom, então, em relação às porções secretoras, é isto. Vocês têm que saber também dizer, classificar essas porções secretoras com relação à forma, ao formato. Então, como eu já disse, vou repetir. As porções secretoras arredondadas, como essas, ó, como essa aqui, que está sozinha, como esta, são chamadas de ácinos. E as porções secretoras que são alongadas, como esta, são chamadas de túbulos. Tá? Então, aqui tem um túbulo, aqui tem outro túbulo, certo? Ó, aqui parece um túbulo, eles podem ser inclusive ramificados, esses túbulos. Aqui, ó, um túbulo ramificado. Ok? Isso é com relação ao forma. Ácido e túbulo é com relação ao formato da porção secretora. Uma coisa curiosa é que todas as porções secretoras que são serosas sempre são redondas, ou seja, sempre são ácidos serosos, tá? As porções secretoras mistas e mucosas podem ser redondas, ou seja, ácidos, ou podem ser alongadas, ou seja, túbulos, ok? Com relação aos ductos, é igual a outra glândula.
nós temos os ductos extralobulares, que são grandes e ficam fora do lóbulo, do tecido conjuntivo, dos septos, né? E temos os ductos, se eu reerrei aqui, o ducto extralobular fica fora do lóbulo, no meio do conjuntivo, e é grande. Aqui dentro do lóbulo, nós temos os ductos intralobulares, iguais aos outros, tá? Dentro do lóbulo, ok? Tem intralobular, né? Aqui tem um intralobular, outro intralobular, e assim nós vamos. Essas lâminas das glândulas exócrinas compostas são consideradas as mais difíceis do semestre, porque geralmente os alunos têm dificuldade de compreender a estrutura das glândulas. Então vocês estudem bem o esquema que está lá na aula teórica, no slide da aula teórica, e tenham ele aberto na hora de estudar esse tipo de glândula, ok? Tá, ó, então toda essa glândula aqui é classificada. Glândula exócrina túbulo-acinosa composta. Então, ela é exócrina porque ela tem ductos. Então, ela lança secreção para fora, que no caso é a boca, fora da glândula. Tem alguns ductos grandes aqui, ó. Ela é túbulo-acinosa porque as porções secretoras têm dois tipos de formato diferente. Ou elas são redondas, que são os ácinos, ou elas são alongadas, né, como essas aqui, ó, que são os túbulos. Por isso que ela é túbulo-acinosa. E é composta porque os ductos são ramificados. A gente ainda poderia acrescentar mais uma classificação nessa glândula, que ela é mista. Ela é mista porque ela tem adenômeros mistos, que é aqueles que têm a meia-lua, adenômeros serosos e adenômeros mucosos. Adenômero é a mesma coisa que porção secretora. Não esqueça, ok? Então, o adenômero pode ser chamado de porção secretora ou ainda unidade secretora. Então, isso é uma glândula salivar composta. Agora nós vamos estudar as glândulas endócrinas, que são aquelas glândulas que não apresentam ductos, porque a secreção dessas glândulas ela vai cair diretamente na corrente sanguínea e vai ser transportada pelo sangue. A secreção das glândulas endócrinas é chamada de hormônios. Então, todas as glândulas endócrinas secretam hormônios. Como as glândulas endócrinas não têm ductos, a classificação delas fica bem mais simples. Só tem, com relação à a classificação, nós temos só dois tipos de glândulas endócrinas. Aquela cujas células secretoras se arranjam, se organizam, formando os chamados folículos ou vesículas, e aquelas onde as células secretoras se organizam, formando cordões celulares. Então, a primeira que nós vamos ver a folicular ou vesicular, que o único exemplo é a glândula tireoide. Então, essa aqui é o porte da glândula tireoide, tá? Que é uma glândula endócrina folicular. Nós já vamos ver melhor. Externamente existe uma cápsula. Essa cápsula pode penetrar na glândula em alguns locais, formando septos ou trabéculas. Tá? Essa glândula aqui, ela aparece bem mais trabéculas, né, do que a nossa glândula da sala de aula, certo? Aqui aparece bastante conjuntivo de septos ou trabéculas, tá? Dá para ver até alguns lóbulos. Na nossa lâmina isso não aparece, não dá para identificar muitos septos, tá? Bom, e vocês podem ver essas estruturas arredondadas, ó, que aparecem, que são os folículos. São os folículos tiroidianos, certo? Então, cada estrutura dessas, olha só, aqui estão as células secretoras. Olha o núcleo delas, tá? São células que são cúbicas em formato. Elas formam uma estrutura arredondada, parece uma bolsinha redonda, e a secreção fica armazenada dentro da estrutura, que é a vesícula. Isso aqui tudo é uma vesícula ou folículo, tanto faz.
Isso aqui é a secreção que fica armazenada dentro da vesícula, que é preservada pela técnica histológica e fica corada de rosa, cora com a eosina em rosa, que é uma secreção acidófila. Como essa secreção é preservada na lâmina histológica, ela é chamada de coloide. Tá? Então, o coloide é a secreção armazenada dentro do folículo. Bom, esse espaço que aparece aqui entre o coloide e as células, isso aqui é um artefato, é um defeito da técnica histológica. Tá? Sempre o coloide preenche completamente o folículo. Então, quem forma a parede do folículo são as células secretoras, certo? Elas lançam a secreção dentro do folículo. Então, a secreção fica armazenada dentro do folículo. Quando o organismo precisa desses hormônios que estão aqui, as células que formam a parede do folículo reabsorvem esses hormônios, né? E depois eles são jogados, aqui dá para ver melhor, eles são jogados em capilares que ficam aqui por fora do folículo. Essa partezinha mais avermelhada aqui, que aparece em alguns locais aqui, assim, ó, são capilares. Então a secreção é lançada dentro do sangue desses capilares. Então cada célula dessas tem contato íntimo com um capilar, pelo menos, que fica aqui por fora do folículo. Ok? Então, vocês podem observar que existem folículos de vários tamanhos, ó, alguns pequenos, com pouco hormônio dentro, alguns médios, outros grandes, como esse aqui, tá? Ó, tem vários. Aqui dá para ver melhor, olha aqui, ó, aqui dá para ver melhor o folículo, que ele está mais separadinho dos outros, ó. Aqui tá, o folículo é a parede, são as células, mais o conteúdo, né? Então, o folículo é uma estrutura arredondada, se fosse uma bolsinha, ok? Coloide. E vários folículos. Os capilares passam entre os folículos, certo? Tem um maiorzinho, olha aqui, ó, que dá para ver um pouquinho dos capilares, inclusive. Ó, dá para ver essa partezinha vermelhinha que está aqui, ó, isso são capilares, que estão rodeando as células foliculares, que são as células do folículo. Então, essas células produzem hormônio, lançam aqui dentro. Ele fica guardado aqui dentro. Quando o organismo precisa, elas reabsorvem esse hormônio e lançam aqui nesses capilares. Ok? Então, observem que uma glândula tireoide tem centenas de folículos. Então, essa glândula é classificada como glândula endócrina folicular. Tá? Aqui, vou ver se aparece melhor os capilares. Olha aqui, aqui aparecem um pouquinho os capilares, ó, que ficam, aqui tem um folículo. Aparecem um pouquinho os capilares ao redor desse folículo. E aqui tem vasos sanguíneos maiores. Sempre tem essa corzinha alaranjada, é sangue, gente. Tá? Então, não esqueçam. A tireoide, que é essa glândula que está aí na tela, ó, a tireoide, que tem um pedaço da tireoide, né? A tireoide é uma glândula grande. Ela é classificada como uma glândula endócrina folicular. É a única glândula endócrina folicular que existe no organismo, ok? Aqui está mostrando uma tireoide de um animal, que é um pouco diferente da anterior, e dá para ver como não acontece com as nossas lâminas, ó, essa glândula que está aqui, ó, isso aqui é a tireoide. Tem uma outra estrutura dentro da tireoide, ou pode aparecer assim do lado de fora da tireoide. Essa é a glândula paratireoide, que está bem semelhante à nossa, a lâmina que vocês vão estudar em aula prática. Essa é a glândula paratireoide, tá? Se vocês observarem aqui dentro dela, em maior aumento, ó, tudo que a gente vê são muitos núcleos, muitos pontinhos, né, que são núcleos das células secretoras. Certo? Se sabe que essas células secretoras aqui estão organizadas na forma de cordões. São uma presa na outra, como se fossem, como eu cito na aula teórica, como se fossem, cada cordão fosse um colar de pérolas. Só que quando a gente pega um colar de pérolas aberto, seguro, a gente consegue perceber que é um cordão. Que as pérolas estão organizadas em forma de cordão, uma lá da outra.
Mas se a gente juntar num recipiente vários colares de pérolas, a gente vai olhar e não vai conseguir identificar cada colar, cada cordão. E é o que a gente está vendo aqui. Ó. A gente vê um monte de células, os núcleos das células, que são núcleos, esses escurinhos são núcleos, os basófilos, né? Mas a gente não consegue definir os trajetos dos cordões. A gente consegue perceber também ó, que existem capilares passando entre as células e cada célula tem contato com um capilar. Então aqui a célula não tem vesícula, não existe vesícula. Então as células elas conseguem armazenar um pouquinho de secreção dentro do seu citoplasma, que está aqui, mais clarinho aqui. Mas essa secreção armazenada dentro do citoplasma é muito pouco, não cabe muito, certo? E aí a célula lança a secreção quando o organismo precisa para os capilares, aqui está melhor o capilar. Cada célula dessas tem contato com o capilar, certo? Então, assim, cada célula dessas armazena um pouquinho de secreção dentro do seu citoplasma. Então, a gente fala que o modo de armazenamento da secreção dessa glândula é intracitoplasmático, ou seja, cada célula armazena dentro do seu próprio citoplasma. E depois, quando o organismo precisa, as células lançam a secreção nos vasos sanguíneos. Tá? Então, isso aqui é típico de uma glândula endócrina cordonal. Vocês vão estudar melhor essas glândulas endócrinas no segundo semestre. Aí vocês vão ver todos os tipos que existem e vão ver todos os hormônios que elas produzem e o que cada hormônio faz. Ok? Aqui do lado, a nossa lâmina é parecida com essa. Só que aqui, ó, o que é diferente? Esse animal aqui, observe como é que estão os folículos desse animal. Eles estão mais separadinhos uns dos outros, né? Até o colóide está mais homogêneo, está bonito, ó. Mas a gente nota que as células, a maioria desses folículos que aparecem aqui, isso aqui já é glândula tireoide, como eu já disse. As células são meio baixas, ó. Elas não estão muito altas. Que demonstra que nesse momento as células não estão em muita atividade. E ficaram separados os folículos, ó. O conjuntivo meio que desgarrou entre eles. Então dá para ver melhor, talvez vocês possam compreender melhor como é que são os folículos com essa imagem aqui. Está tudo separado, fica mais fácil de entender os folículos. Ó. Tá? Colóide, os folículos. O que não dá para ver são capilares, que estão. Não dá para conseguir distinguir os capilares. Certo? É assim que é a glândula tireoide, só que fica mais compactado, fica um folículo perto do outro, e por isso que fica mais difícil de entender, mas aqui realmente está muito bom para vocês compreenderem como é que ela é, ó, os folículos todos isolados. E aqui, ó, a paratireoide. Então, a paratireoide é uma glândula endócrina cordonal e a tireoide é uma glândula endócrina vesicular ou folicular. Ok? Ó. A paratireoide, na verdade, são 4 glândulas pequenas que ficam ao redor da tireoide. Geralmente, elas ficam do lado de fora da tireoide. Às vezes, devido ao corte histológico, parece que está dentro, assim. Isso aqui é tecido conjuntivo. Ok?